Olá, queridos, bom dia. Aqui é a Chaia do Azeite e Vinho, tudo bom? E você está comigo na nossa quinta e sexta semana da aplicação prática a respeito da série devocional Santos e Santificados. Eu já quero começar a conversar com vocês sobre alguns pontos dos vídeos 13, 14 e 15 sobre aprenda a ouvir, falar e agir bem. Os principais fatores que impedem uma pessoa de ouvir, falar e agir bem são ansiedade e medo. A pessoa já fica preocupada, né, naquilo que os outros vão dizer, então ela já não consegue ouvir, ela já fica preocupada em como as pessoas vão reagir àquilo que ela vai dizer, então ela não consegue falar, e ela também já fica preocupada, né, ou a ansiedade, o medo coloca uma certa pressão nas pessoas, levando elas a não agirem corretamente, certo? Uma pessoa que vive sob o jugo da ansiedade, ou ela não faz as coisas bem, e isso é a regra tanto para ouvir quanto para falar. Ou você não faz esses processos bem, ou você simplesmente não os faz. Se você estiver com ansiedade e medo, você não vai fazer corretamente essas coisas. O segundo ponto ali é o preconceito, que o termo é preconceito. E o que é preconceito? É uma opinião prévia sem comprovação com a realidade, né? Ou seja, você acha que fulano vai reagir de tal maneira, certo? Então você prefere não falar ou não falar direito. Você acha que o fulano vai dizer isso para você, então você prefere não ouvir, ou você simplesmente não escuta corretamente. Você acha que não vai dar nada se você fizer isso, então você acaba não fazendo, ou quando faz, só faz porque os outros, para ninguém ficar te incomodando dizendo que você não fez nada. Então, por causa de um preconceito, né, de uma opinião, de uma convicção não fundamentada na realidade das coisas, mas muitas vezes num passado longínquo, certo? Ou às vezes não tão longínquo assim. Isso impede também as pessoas de se comunicar e tomarem decisões e ações corretas. O outro ponto aqui é a precipitação ou a impulsividade. O que é precipitação? É uma pessoa que fala, ouve e age sem pensar muito ou sem pensar nada. Uma pessoa precipitada é alguém que se preocupa mais no fazer do que na sabedoria, no planejar corretamente antes de fazer, no pensar corretamente antes de fazer. Então, uma pessoa precipitada no ouvir, ela não vai escutar direito o que você está dizendo. Aí você disse 5 frases, ela vai reter. Você disse 5 frases, ela vai reter 10 palavras dessas 5 frases e vai te dar uma resposta em cima dessas 10 palavras, tirando todo o contexto de tudo aquilo que você disse. Por quê? Porque ela é precipitada no ouvir. Ela não permitiu ouvir bem. Ela só quer te dar uma resposta, ela quer só te dar uma defesa, ela só quer defender o ponto de vista dela, ela não quer conversar com você, ela quer se defender, ela quer se revelar para você o tempo todo. A mesma coisa, né? Automaticamente, se você é precipitado no ouvir, você também é precipitado no falar, né? Está óbvio, certo? E agir impulsivamente, a gente já sabe. Aquela pessoa que age no impulso, ela age de acordo com os impulsos. Isso significa que é de acordo com os sentimentos momentâneos, as emoções momentâneas, ou seja, ela não age dentro de um plano, dentro de um contexto, dentro de uma necessidade. Ela age de acordo com o impulso, certo? A primeira ideia que surge na cabeça, ela nem verifica a retidão dessa ideia, se é uma boa ideia, nada, então ela já fala tudo que está na cabeça dela sem refletir, ela já escuta pela metade sem refletir, tudo ela faz sem refletir. E a última característica que impede uma pessoa de se comunicar e agir corretamente é a influência demoníaca. E mais uma vez eu quero frisar para você que influência demoníaca, querido, não é apenas possessão demoníaca. Possessão demoníaca é o último estágio de uma influência demoníaca. Uma influência demoníaca nada mais é que uma pessoa que está sendo influenciada, né? Que Satanás é o seu conselheiro. E aí ele começa sendo o seu conselheiro, seu amigo, e fica colocando ideia na sua cabeça, e depois ele passa a ser o seu controlador, o seu senhor, ao ponto de, com a sua permissão, dominar o seu corpo. Influência demoníaca não começa com possessão. É igual o uso de drogas, a pessoa começa usando porque quer e depois continua usando porque não consegue mais largar. Você tem que entender a influência demoníaca exatamente da mesma maneira. Você começa dentro de Satanás no controle até o ponto que você não tem mais controle sobre as ações de Satanás na sua vida. E isso também impede uma pessoa de ouvir, falar e agir corretamente, ok? E a forma para resolver isso é, primeiro, compreendendo a importância de comunicar-se e agir corretamente. E aqui, queridos, quero que você tenha aquela visão assim, eu sei que eu tenho que falar bem, estou cansada de ver quanto as pessoas sabem que precisam fazer o certo, mas não compreendem ao ponto de tomarem uma decisão de fazer o certo.
Quando eu falo que é preciso que você compreenda, eu quero que você enxergue isso de uma forma tão profunda que você nunca mais queira fazer de forma diferente disso, que você nunca mais vai ser precipitado, ansioso, preconceituoso e permitir que Satanás seja a única voz que você escuta, para que você possa ouvir corretamente tudo o que as pessoas estão dizendo para você, para que não haja mais mal entendidos, para que você entenda exatamente as coisas como tem que ser e para que você escolha que espiritualmente falando, Deus seja a única voz que te guie, Deus e as pessoas que estão com a família real. A segunda coisa é que você tome essa decisão para falar bem. Querido, é importante você falar corretamente. As pessoas não sabem o que se passa na sua mente e no seu coração. É importante que você fale corretamente, porque para poder orientar as pessoas de uma maneira correta, sabe? Você tem que tomar essa decisão. E decisão significa que você segue um caminho e rejeita todos os outros, certo? Decisão tem a ver com você seguir uma opção e rejeitar, matar, literalmente, matar, cortar fora todas as outras. Decisão não é um leque aberto, onde você faz uma possibilidade. Hoje eu tento isso aqui e amanhã eu tento aquilo ali. Isso não é uma decisão. Isso é teste. Teste de autenticação. Em determinados momentos é importante que se faça. Até ter uma absoluta certeza é importante que se faça. Mas sobre agir, falar e ouvir bem, você já tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque você já sabe na sua vida que essa falta de decisão, quanto que ela está te custando. Atrofias, perdas, brigas desnecessárias, mal entendidos, prejuízo por causa de ações incorretas. Então não é o momento de você ainda averiguar, ter o seu tempo de averiguação com pequenos testes para saber o que está correto ou não. Não, é o tempo da decisão, de você escolher fazer ser justo no seu falar, no seu ouvir e no seu agir e cortar todas as outras opções incorretas e injustas da sua vida. Então, é compreender a importância, não é só saber, é parar de dar desculpa quando não está fazendo corretamente. Compreender a importância não é só entender, é tomar uma decisão. Eu até acabo sendo redundante, né? Falando decisão definitiva e cabal. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas acreditam tomarem decisões, mas na realidade elas não estão tomando decisão. Elas ainda estão verificando. Elas passam a vida inteira verificando e aí elas não desistem de nada e também não chegam a lugar nenhum, porque como eu falei para vocês, né, a renúncia, né, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre esse vídeo, comentar mais uma vez sobre esse vídeo na sequência. A renúncia é o caminho correto de quem quer se chegar a algum lugar. Por quê? Porque pessoas que estão decididas, elas seguem aquela rota até o final. Por quê? Porque elas ignoraram todas as outras. O segundo passo, querido, aqui é tratar cada um dos fatores apresentados acima, né, e talvez no seu caso nem seja isso, mas a maioria é. A maioria são esses 4 aqui, certo? De forma incisiva e cabal, dentro dos parâmetros que expomos nas aplicações anteriores. Então, você vai perceber muito bem que a aplicação de 1 até 3 foi só para te dar um roteiro do que fazer. Elencar, né, analisar com profundidade as raízes, né, buscar o Senhor, orar e jejuar. Então, aquele parâmetrozinho ali é o início de todo mundo que está começando a querer tratar a sua vida de forma pessoal. Todo mundo que quer tratar a sua vida, ele vai ter esse tempo de reflexão, vai analisar suas áreas, vai anotar, vai ter um momento. Por quê? Porque isso é a prova de que você quer resolver. Quando você cria uma rotina, você cria uma estratégia e você se mantém dentro do plano. Eu vou primeiro começar a refletir as origens do que está acontecendo comigo. Depois eu vou seguir os outros passos que foram dados ali. E aí, eu vou resolver? Vai resolver. Por quê? Porque eu resolvo as minhas pendências assim. E eu resolvo por quê? Porque eu quero resolver isso de forma incisiva e cabal. Eu não quero mais ser conhecida ou me reconhecer por ainda ter essa ansiedade, por ainda ter esse preconceito, por ainda ter essa precipitação, por ainda não saber reconhecer a voz dos meus pais na minha vida. Então, quando há uma decisão, ou seja, quando você é incisivo e cabal sobre algo, dificilmente, se você não seguir essa reta, porque é o caminho da justiça, né? O justo medita, né? O justo age, o justo busca a Deus, o justo jejua. É o caminho da justiça, é a operação da justiça. O justo faz essas coisas, não tem como não resolver, certo? Para não resolver significa que está faltando renúncia, certo? Está faltando renúncia aí. E nada vai ser resolvido sem haver uma decisão incisiva e cabal. Agora vamos para o próximo vídeo. E os vídeos 16 e 17, que eu nomeei Conselhos para a Vida, onde nós falamos sobre se concentrar na sua própria conversão e escolher o caminho da renúncia, eu quero dizer para você que o que leva uma pessoa a não se focar em sua própria mudança, ao tentar converter a Deus e em renunciar, é a incredulidade. E a incredulidade, todavia, ela pode ser reconhecida nos seguintes aspectos. Primeiro, na existência de Deus. E quando eu falo existência de Deus, eu não quero apenas que você tenha um entendimento de um conceito abstrato de Deus como criador de todas as coisas. Eu quero que você compreenda através de uma consciência, de uma percepção da presença de Deus. Porque muitas pessoas têm um conceito filosófico abstrato de que Deus existe, né, que eles chegaram a uma conclusão mental de que Deus existe, mas essa pessoa vive a sua vida como se ele não existisse. Por quê? Porque ela não possui uma consciência da sua presença. E como você pode perceber se você é esse tipo de pessoa? Analise como você se comporta quando ninguém
está olhando. Analise como você age quando ninguém está olhando. Quando não tem uma pessoa humana por perto, como é a sua conduta? E é óbvio que aqui eu estou falando sobre coisas corretas e coisas incorretas, coisas fazer o certo e fazer o errado. Se você for o tipo de pessoa que só se preocupa em fazer o que é correto quando tem uma pessoa por perto, mas quando não tem ninguém por perto, você não se incomoda em fazer o que é certo. Você pode até ter uma conclusão mental de que Deus existe, mas na prática você age como se ele fosse inexistente, porque você não tem uma consciência da presença dele. O outro parâmetro pelo qual a incredulidade pode se manifestar é pela benignidade ou sabedoria de Deus. Há pessoas que até acreditam que Deus existe e têm uma consciência da sua presença, né? Cuja presença eu estou, ela fala igual Elias ali, mas ela não acredita que Deus é benigno de verdade, ou seja, ela não acredita que Deus realmente quer promover o bem-estar dela, que Deus está pensando nas melhores coisas para ela, que Deus realmente tem bons propósitos para ela. Ela tem uma desconfiança. Geralmente pessoas assim tiveram problemas com figuras de autoridade e aí não confia numa pessoa que tem autoridade. Sempre acredita que qualquer pessoa que tem uma autoridade, que tem uma liderança, é maléfico ou, no mínimo, egoísta. Então, essa pessoa, né, também projeta isso para Deus, então ela não acredita na benignidade de Deus. Outro problema, ela não acredita na sabedoria de Deus. Como você aprende aqui conosco no Azeite e Vinho, sabedoria é a inteligência aplicada. É quando eu transformo o meu conhecimento numa estratégia de sucesso. Então, essa pessoa, ela não acredita nos planos de Deus, nas estratégias de Deus. Se Deus der uma direção para ela, para fazer as coisas do jeito A, ela não acredita que da forma como Deus disse que daria certo, realmente vai dar certo. Então a incredulidade dela está na sabedoria de Deus. E ela também pode ter incredulidade no governo de Deus sobre a terra. Ela acredita que Deus não dá pitaco por aqui, que aqui é uma terra ou de humanos governantes ou de demônios governantes, mas Deus, por mais que ele seja bem intencionado, ele não tem o poder de interferir sobre a terra. Então, mesmo que ela ore, não significa que as coisas irão dar certo. Mesmo que ela peça, não significa que aquilo que ela espera irá acontecer. E a única forma para resolver a incredulidade é o arrependimento. Você precisa começar a mudar a sua mentalidade nesses pontos que eu apresentei aqui para você se converter. E por meio da conversão, você renunciar àquilo que precisa ser renunciado na sua vida, para você avançar dentro do teu propósito em Deus. Então, nós temos vários áudios no Telegram, do Azeite e Vinho, aonde nós falamos a respeito da importância do arrependimento e como você identificar se você está se arrependendo corretamente. Então, nos procure no Telegram, procure Ministério Azeite e Vinho, digite lá no campo de busca arrependimento e você vai ver todos os nossos áudios sobre o assunto. Mas esse é o ponto que eu quero destacar. O que vai te impedir de fazer as duas partes do que nós abordamos nesse vídeo é a incredulidade. Vamos para o próximo vídeo. Sobre o vídeo 18, a importância do jejum, o ponto que eu quero destacar para você é esse daqui. Em Isaías 58, 3 e 4, diz que o jejum incorreto é aquele que é feito com propósitos e motivações incorretas. Este tipo é chamado de greve de fome. É assim que nós tratamos aqui no Azeite e Vinho. E o que é a greve de fome? A greve de fome é o ato de autopunição, ou seja, você está punindo a si mesmo. Entretanto, com o propósito de comover a outros para cederem, sem critério ou avaliação justa, a todos os desejos ou vontades do grevista. Então significa que você está machucando a si mesmo para manipular emocionalmente outras pessoas, para que elas façam aquilo que você quer, sem que você avalie se aquilo que você quer é o correto e o justo para você. E quando nós falamos sobre viver dentro do propósito de Deus, ou seja, do plano geral, né, da ideia original de Deus para nossas vidas, nós temos que entender, né, como nós já ensinamos aqui, que a santidade ela tem a ver com você viver de acordo com a justiça específica de Deus para sua vida. E como a gente ensina no Azeite e Vinho, a justiça de Deus ela se manifesta em propósito, tempo e modo. Isso significa, né, que a ideia de Deus, o objetivo de Deus tem a ver com uma intenção, ou seja, né, o propósito é uma intenção de Deus. Essa intenção ela vai se transformar num plano, que é o modo, e este plano vai ter um tempo perfeito para ser executado, que é o tempo. Então a justiça de Deus se manifesta em intenções, propósito, tempo e modo. E eu posso estar errada, certo? No propósito, ou seja, as minhas intenções para determinada coisa que eu desejo não são as mesmas intenções de Deus, ou seja, aquilo
que eu quero não é o mesmo que Deus quer para mim, então eu e ele não estamos em concordância no propósito, ou eu quero algo justo de maneira incorreta, ou seja, aquilo que eu quero, a minha intenção está justa, está correta, é digno, faz parte da minha santidade, faz parte da minha trajetória de vida, eu não estou sendo cobiçosa, querendo nada de ninguém, mas a forma como eu quero alcançar isso, ou seja, o caminho, a estratégia que eu quero alcançar isso, ou que eu quero que Deus ceda e concorde comigo, o meu plano está incorreto, então eu estou pecando no modo, então eu vou jejuar para forçar a Deus, né, entre aspas, a fazer as coisas do meu jeito, ou eu posso estar errando no tempo, ou eu estou pedindo a Deus para adiantar coisas que eu não tenho maturidade para lidar se ele antecipar, ou eu estou pedindo para Deus atrasar coisas que já era para eu estar vivendo e fazendo, mas aí eu vou jejuar para Deus ter dó de mim e dizer, ai pai, manda outro, menos agora não, eu não estou me sentindo pronta para fazer isso. Então, quando eu não quero obedecer a Deus integralmente, seja no propósito, seja na estratégia, no tempo, né, no modo corrigindo, ou seja, no tempo, eu posso corromper o meu jejum fazendo uma greve de fome. Então, a principal coisa da chave edificadora, para você não jejuar apenas pelos vossos próprios interesses, que é como está ali no versículo 3 e 4, é você analisar isso. Você está jejuando para submeter-se à vontade integral de Deus ou para tentar convencer a Deus para fazer aquilo que você deseja, sem que você tenha avaliado corretamente o seu desejo, sem que você tenha feito a oração do salmista, sonda-me o coração, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então é isso que você tem que avaliar, porque não vai ser a quantidade de horas e dias que você jejua, é essa postura no seu coração que fará com que você seja liberto e transformado pelo meio do jejum, ou fará com que você atraia para você mais condenação, porque você está zombando de Deus, ridicularizando de Deus, usando uma chave edificadora de uma maneira incorreta. Pense nisso e até a nossa próxima aplicação prática.